Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Agora vamos, no nosso estudo que nós estamos aí no caminho. Vamos falar hoje no capítulo 21 de 1 Samuel. Eu já convido você, pega a tua Bíblia e venha comigo. A gente vai estudar esse capítulo. É um capítulo pequeno, ele só tem 15 versículos. Às vezes eu me embanando aqui. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo 21 de 1 Samuel. Cada capítulo da Bíblia tem uma mensagem de Deus passando para nós. E agora vamos ver esta mensagem aqui, o que Deus está passando para nós através dessa mensagem, desse capítulo 21 do livro de 1 Samuel, que nos diz assim: E Davi veio a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi. Ele disse: Por que vem sozinho? E ninguém está contigo? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, o que tens à mão? Dá-me 5 pães em minha mão, ou o que se achar. E o sacerdote respondeu a Davi, e disse: Não tenho pão comum à mão, há somente pão sagrado. Se os mancebos se abstiveram das mulheres. Então Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: As mulheres se nos vedaram há 3 dias. Quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos, embora fosse para uma virgem comum. Quanto mais ainda hoje não serão santos os seus vasos? Aqui a gente observa que para comer o pão sagrado, as pessoas tinham que estar purificado, santificado, até no sentido sexual. Aí a gente vê, as pessoas que participam da ceia, comem o pão sagrado, bebe do vinho e às vezes não se santificam para aquele ato, Não santificam uma semana antes para aquele ato, sendo que é dito, nas igrejas, quando vai acontecer a Santa Ceia. E as pessoas não respeitam, não têm assim aquela reverência, para esse ato da Santa Ceia. Aí a gente observa como que mudou, as coisas foram mudando, como que o mundo veio entrando dentro das igrejas. Aí a gente observa aqui que para comer o pão sagrado, naquela época, a pessoa teria que estar purificado sexualmente também. Não era só purificado do espírito, mas também ser purificado do corpo. Aqui também já está uma lição que a gente deve, tomar. Muitas das vezes você toma ceia, participa, do corpo de Cristo, como falamos, e as coisas nunca melhoram para você, as coisas sempre estão de mal a pior. E por que isso acontece? Por falta de obediência, por falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente tem que levar a palavra de Deus mais sério, mais, assim, com mais intimidade, mais reverência. E o que está acontecendo hoje, as pessoas estão levando a palavra de Deus de qualquer maneira. Não segue os mandamentos, achando que Deus é bonzinho e perdoa tudo. Mas para aquele crente, que já está há um bom tempo na igreja,
Aliás, Deus não perdoa ninguém. Deus não perdoa, a verdade é essa, irmão. Deus não perdoa ninguém. Não importa se você está 1000 anos na igreja, ou se você está entrando agora, ou se você nunca entrou. Deus não perdoa. Porque o que é pecado é pecado. E o que é pecado você tem que pagar. A verdade é essa. Pelos nossos estudos até hoje, conhecendo Deus, a gente já pode dizer isso categoricamente. Deus não perdoa essas coisas. Nós iremos pagar por isso. Tem pessoas que falam, irmã, a senhora é muito rígida. Não, eu não sou rígida. Eu só estou levando a verdade. Por isso que quando eu leio a palavra, eu chamo você para lermos junto. Para você também ter ciência do que está escrito. Porque se eu falar e não provar, você vai falar que eu sou uma mulher faladeira. Uma mulher que fica inventando coisas. Mas aqui a gente observa. Vamos ler junto de novo essa passagem? Olha só. Davi, ele encontra, né, com o sacerdote Aimeleque. Então ele está com fome, com muita fome, e ele encontra o sacerdote Aimeleque. Aí ele pede para o sacerdote, você tem pão aí para nos dar? Porque nós saímos e ainda não comemos. Meus homens, eu e meus homens não comemos. Aí o Aimeleque pega e fala assim, vocês estão purificados sexualmente? Aí ele fala, não, nós estamos, nós saímos de lá, os meninos, eu e os moços que estão comigo, eram como moças virgens. Ele até, né, fez uma brincadeira, talvez, né, dessa forma que ele falou. Eu e os meus moços eram moças virgens quando saímos de lá. Era como se fossem moças virgens. E aí Meleque pega, né? Aí, ó. As mulheres nos vedaram há 3 dias, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, embora fosse para uma virgem comum. Quanto mais ainda hoje, não serão santos os seus vasos? Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se haviam tirado diante do Senhor no dia em que tiravam para se pôr ali pão quente. Então, aqueles pães que já tinha tirado, né? Olha para você ver como que é a santidade daquele povo, né? De como Deus cobrava a santidade deles. Aquele pão que estava ali, como que era propiação, né, do pecado, que eles levavam, muitas vezes era como oferta, né, voluntária. Então, aquele pão, eles não podiam, nem depois que tivesse tirado para colocar um outro pão, eles não poderiam comer, que aquilo ali era pão sagrado. Aí você pergunta, então o que eles faziam com esse pão? Eles queimavam esse pão. Aí a fumaça saía como cheiro agradável ao Senhor. Era assim que funcionava. Ali se achava naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, e seu nome era Doeg, Edomeu, chefe dos pastores de Saul. E Davi disse a Aimeleque, não tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Porque eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, pois o negócio do rei era urgente. Então o sacerdote disse, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano, de trás do éfode. Se a queres tomar, toma, porque não há outra aqui senão ela. E Davi disse, não há outra semelhante a essa, dá-me a mim. E Davi se levantou e fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi ter com Aques, rei de Gate. E os servos de Aques lhe disseram, este não é Davi, rei da terra? Sobre ele se cantavam, dançavam, dizendo, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Davi considerou estas palavras no seu coração, e temeu muito Aques, o rei de Gate. Então ele mudou suas feições diante dos olhos deles, e fingiu-se de doido nas mãos deles, garatujando nas portas,
e deixando a saliva correr pela barba. Então Aquis disse ao seu servo: Vedes que este homem está louco, por que o trouxeste a mim? Porventura me falam doidos, para que trouxesseis a este para fazer doidices diante de mim? Este pode entrar em minha casa? Então aqui a gente observa que Davi, ele temeu o rei, né? Temeu Aquis, né? Que ele era rei. Então por que ele temeu? Talvez você pergunte, por que Davi temeu se ele já estava com a espada, se ele, né? Ele temeu porque ele estava sozinho, né? Ele estava só ele e os homens dele, mas eram poucos, não tinha como, né? E o rei de Gate, o rei Aquis, né? Ele era, né, o rei daquela cidade de Gate. Então ele temeu, né? Ele falou: eu vou fingir de doido, eu vou me fingir de doido aqui para mim salvar a minha vida. Aí assim ele fez. Aí talvez você fale assim: pastora, ele mentiu. Muitas das vezes, irmãos, a gente pratica atos, né, na nossa vida para salvar a nossa vida, né, com mentiras, por necessidade. Então aqui Davi, como ele temeu o rei Aquis, que era o rei de Gate, ele, né, fez as coisas pela força dele mesmo, do que ele pensava. Aí nesse sentido, o que a gente olha, né, a gente percebe nesse estudo aqui, que Davi, nessa época, Davi ele não estava assim muito, digamos assim, como ele temeu. A Bíblia nos diz que nós não devemos temer homem algum. Então ele pecou nesse sentido, porque houve um temor, né, por parte de Davi. O que a gente aprende, terminamos esse capítulo, como eu falei para vocês, ele era bem pequenininho esse capítulo. Então vamos ler o capítulo 22 para adiantar. Então vamos continuar. E Davi se retirou dali e se salvou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. E todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os aflitos se uniram a ele. E ele foi feito o chefe deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Olha só, os irmãos dele, o pai dele, tudo foi ter com Davi, lá na caverna. E lá eles formaram um grupo, né? 400 homens já era um grupo, né? Bem até significante. E Davi passou dali para Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: Permite que meu pai e minha mãe fiquem convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os conduziu ao rei de Moabe, ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve na fortaleza. Mas o profeta Gade disse a Davi: Não fiques na fortaleza, sai, entra na terra de Judá. E Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul viu que Davi e os homens que estavam com ele haviam aparecido. Saul então estava sentado debaixo da tamareira, no alto, e tinha sua lança na mão, e todos os seus servos estavam junto dele. Aqui nós entendemos que quando Davi saiu fugido de Saul, né, ele começou a perambular pelas terras vizinhas. Então ele tinha muito temor que alguém contasse para Saul que ele estava por perto, ele estava por ali, para aquela região. Então ele sempre estava se escondendo em cavernas. Por isso que a gente vê os arqueólogos, né, sempre estão mostrando, né, para a sociedade algumas cavernas, alguns escritos nas cavernas que o povo antigamente. Então isso era costume do povo fazer isso. Aquelas pessoas que estavam, né, se escondendo, um escravo se escondendo do seu senhor, eles se escondiam nas cavernas, porque era o lugar onde eles, né, se sentiam seguros. E Davi também, ele fez isso, ele se escondia muito nas cavernas, era costume daquele lugar, era um costume ficar abrigado em cavernas,
porque deve que tinha muitas cavernas por ali, né? E Saul disse aos seus servos que estavam com ele: escutai, benjamitas, acaso o filho de Jessé dará terras e vinha a todos vós? E vos fará chefes de milhares e chefe de centenas a todos vós? Porque todos vós conspiraste contra mim. Ninguém me avisou que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E a ninguém de vós se compadece de mim, e me avise que meu filho instigou meu servo contra mim, para me armar ciladas, como agora? Então ele já sabia que Jonatas tinha feito, né, uma aliança com Davi. E quem ajudou Davi a fugir foi o próprio filho dele. E ele ficou sabendo: olha, você tá falando, mas quem ajudou o Davi a fugir de você foi o próprio seu filho. Seu filho ama Davi. Então ele aqui, ele estava triste, né? Porque quando a gente para pensar num pai, né? Sabendo que o filho, né, tá escondendo o inimigo do pai, né? Aí você vê quanto amor que tinha Jonatas por Davi. Ele preferiu salvar Jonatas e deixar, né, que seu pai falasse assim: meu pai, ele não pode fazer isso com Jonatas. Eu amo Jonatas, ele não vai fazer isso com Jonatas, então eu vou ajudar Jonatas. E Saul disse... Aí Saul, né, estava falando. Aí Saul disse aos seus servos que estavam com ele: escutai, benjamitas, acaso o filho de Jessé dará terras e vinhas a todos vós? E vos fará chefe de milhares e chefe de centenas a todos vós? Então, Davi colocou contra a parede, né, todos os servos deles. Olha, vocês acham que Davi vai dar alguma coisa para vocês? Davi não é rei. Por que vocês acham que Davi vai dar alguma coisa para vocês? Porque todos vós conspiraste contra mim, e ninguém me avisou que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Aqui ele tá, né? E ninguém de vós se compadece de mim, e me avise que meu filho instigou meu servo contra mim, para me armar ciladas como agora. Então Doeg, o Edomeu, que também estava com o servo de Saul, respondeu e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, e Aimeleque, filho de Aitude, a Aimeleque, o filho de Aitude. E este consultou ao Senhor por ele, e lhe deu mantimentos. Ele deu também a espada de Golias, o filisteus. É aquele ditado, né? Nada que você faz escondido, sempre tem alguém, né? Ali, uma formiguinha ali, te olhando. Aí aqui, esse Doeg aqui, o Edomeu, ele viu, né, que Davi foi até o sacerdote, né, de Aimeleque, e Aimeleque deu a espada de Golias para ele. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque. Ai, vem, sacerdote, vou conversar com você. Filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Nossa, olha só. Porque ele era rei, né? Então a palavra dele devia ser obedecida. Aí ele chama, né, Aimeleque lá e todos os sacerdotes daquela região para conversar. E Saul disse: escuta, filho de Aitube. E este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. E Saul lhe disse: por que fizeste conspiração contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, consultaste a Deus por ele, para que ele se levantasse astutamente contra mim, como agora? E Aimeleque respondeu ao rei e disse: quem há entre todos os teus servos tão fiel como Davi, o genro do rei, te obedece prontamente, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Porventura hoje comecei a consultar a Deus por ele? Nada disso eu faria. O rei não culpe a mim, seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Mas o rei disse: tu deves morrer, Aimeleque, tu e toda a casa do teu pai. E o rei disse aos da guarda que estavam com ele: virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque eles estão
de comum acordo com Davi, e porque sabiam que ele fugia, e não me fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram levantar suas mãos para ferir o sacerdote do Senhor. Então o rei disse a Doeg: vira-te e fere o sacerdote. E Doeg, o edomeu, se virou e feriu o sacerdote. Matou naquele dia 85.000 homens que vestiam éfode de linho. Nossa. 85 homens Saul manda matar. Só que esses homens não eram homens comuns. Esses homens eram o sacerdote de Deus. Eles vestiam éfode de linho. Vocês estão entendendo? Olha o grande pecado que Saul faz. Ele estava tão assim doido da cabeça que ele não pensava no que ele fazia. Aí você fala assim, quem foi o culpado? Foi o... Nesse caso, quem foi o culpado? Foi o escravo dele, o Doeg, ou foi o Saul que ficou culpado? Os dois. A culpa maior, claro, foi de Saul, que mandou Doeg matar. E Doeg matou. Saul fez naquele dia. Talvez você pergunta para mim, mas por que Deus permitiu tudo isso? Deus avisou para ele: não faça isso. Ele foi se achando todo poderoso, se achando o rei, o dono de tudo, fez essa barbárie, né? No meio do povo de Israel, matando tanto o sacerdote, toda a sua família, não respeitando homens, mulheres, crianças, animais, bois, ovelhas, não respeitou nada, matou tudo. Mas um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. E Abiatar contou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: fiquei sabendo naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali, que certamente falaria a Saul: eu sou o culpado da morte de todos os da casa de teu pai. Fique comigo, não temas, porque quem procura a minha alma também procura a tua, mas tu ficarás guardado comigo. Foi anunciado a Davi o seguinte: eis que os filisteus guerreiam contra Keila e estão saqueando as eiras. Então Davi perguntou ao Senhor, dizendo: irei e ferirei estes filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: vai e fere os filisteus e salva Keila. Aqui você observa que Davi, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele mesmo, ele falava com Deus. Aqui a gente observa que ele não ia consultar um sacerdote. Davi, ele nunca consultou um sacerdote. A gente observa que Davi nunca consultou, na vida dele, ele nunca consultou um sacerdote. Por quê? Porque ele se achava também como um sacerdote, porque ele tinha intimidade. Não porque ele não estava se vestindo de éfode de linho, porque era uma vestimenta, né, do sacerdote. Mas ele tinha tanta intimidade com Deus que ele mesmo conversava com Deus. E Deus respondia a ele. Deus, ele tinha, né, esse carinho, esse amor por Davi. Desde quando Davi se mostrou, né, forte, quando Davi matou o gigante Golias. Às vezes você se acha tão enfraquecido, né, que tem que ficar levando coisas a pastores, aos irmãos, às outras pessoas. A gente não pode fazer isso, no sentido que eu falo assim: se você está levando problemas para o pastor, para alguma coisa, porque você não está fortalecido na fé espiritual. Aqui Davi nos mostra, nos aconselha: olha, vocês podem, Deus ouve vocês. Aqui Davi está jogando na nossa cara: olha, se eu fiz isso, se Deus me respondeu, vocês também.
Deus vai responder vocês também. Está entendendo? Olha como que é, eu falo para vocês, como que é grande e importante a gente ter essa intimidade com Deus. Aqui Davi fala, né, com Deus, e Deus fala: vai e fere os filisteus e salva Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, e muito mais se formos a Keila contra o arraial dos filisteus. Então Davi lhe perguntou, então Davi de novo perguntou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu dizendo: levanta-te, vai a Keila, porque te entregarei os filisteus em tuas mãos. E Davi foi com seus homens para Keila, batalhou contra os filisteus, ele tomou o gado e fez grande matança entre eles. Desta maneira Davi salvou os habitantes de Keila. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, em Keila, ele conduzia um éfode. E anunciou-se Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou em minha mão, porque ele está encerrado, entrando numa cidade que tem portas e ferrolhos. E Saul convocou todo o povo para a guerra, para descerem a Keila e sitiar a Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul intencionava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: dá-me o efode. E Davi disse: o Senhor Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul intenciona vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Os habitantes de Keila me entregaram na mão dele. Saul descerá aqui, conforme teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, dize ao teu servo: o Senhor disse, descerá. E Davi disse: os habitantes de Keila entregarão a mim e meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila e foram para onde puderam ir. E foi dito a Saul que Davi tinha escapado de Keila, e ele decidiu não seguir. Mas Davi ficou no deserto, em lugares fortificados, e permaneceu no monte do deserto de Zif. Saul sempre o procurava, mas Deus não o entregava em suas mãos. Aqui vocês observam algo. Davi, ele era um homem, assim, Deus gostava de Davi, porque Davi não era um homem, assim, como vai dizer, muito valente, né? Davi era muito valente. A gente observa que ele pegou o efode, né? O éfode de linho do Abiatar, né? Abiatar, que é o nome do rapaz, deixa eu falar, eu acho que é do Abiatar, é isso mesmo. Ele pegou o éfode de linho dele, né? Porque como ele era descendência de sacerdote, então ele era um sacerdote. Ele ficou sendo um sacerdote, Abiatar. E Davi pegou o éfode de linho dele e se vestiu. Então ele também, né, falou: eu vou pegar isso aqui porque vou ser protegido com esse éfode. Aí ele pegou e Deus livrou ele. Para você ver a certeza que ele tinha, né? Eu vou pegar isso daqui que vai me proteger mais. Então ele pegou e Deus livrou ele, ó. Davi viu que Saul saíra à busca de sua vida, ficou no deserto de Zif, num bosque. Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi ter com Davi no bosque e o encorajou em nome de Deus. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te atingirá, e tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo depois de ti, o que também Saul, meu pai, sabe. Forte, né? Nossa, eles tinham uma certeza tão grande, né? Eles confiavam tanto em Deus. Você vê, Jonatas chega para Davi e falou assim: olha, Deus vai tirar o reinado do meu pai e vai passar para você, e eu vou ser o segundo. Você vai ser o primeiro, o rei, e eu vou ser o segundo. Então, Jonatas, ele tinha, né, essa certeza que Davi ia fazer ele um segundo. E ambos fizeram uma aliança diante do Senhor, e Davi ficou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então os zifeus subiram a Saul em Gibeá e disseram: Davi se esconde entre nós, em lugares fortificados nos bosques, no outeiro de
Áquila, que está no sul do deserto. E agora, ó rei, conforme todo o desejo do teu coração, desce lá e nos entregaremos na mão do rei. E Saul disse: O Senhor vos abençoe por isso, porque vos compadeceste de mim. Ide, vos peço, informai-vos ainda, e sabei e notai o seu lugar, onde seu pé passa, a quem ouviu ali, porque me disseram que ele é muito astuto. Então, é engraçado que a gente tem que ter muito discernimento espiritual. Se você não tiver um discernimento espiritual, você cai em cilada. A gente observa aqui que Saul, ele estava aprontando, querendo de toda forma matar Davi. E Davi era um homem que ele já tinha sabido, né, que Davi era um homem protegido por Deus. Mas Saul, com a sua eloquência, ele queria de toda forma matar, né, Davi. E a gente observa aqui que Saul, ele falava em nome de Deus. Você observou aqui? Olha aqui, ó. No capítulo 23, no versículo 21. E Saul disse: O Senhor vos abençoe por isso, porque vós compadeceste de mim. Ele ainda achava, né, que Deus estava com ele. Por toda a falta de quê? A ignorância dele, a astúcia dele, né? A gente se achava rei e achava assim: foi Deus que me colocou aqui, Deus está comigo. Ele podia praticar todos os atos imorais, impuros, e ele, sabendo tudo disso, se achava rei. É o que acontece com muitos pastores. Muitos pastores estão em cima, né, no poder, e acham que eles podem praticar qualquer coisa, porque Deus é que colocou eles lá. E não é assim. E não é assim. Vamos continuar. E observai e procurai saber sobre todos os esconderijos em que ele se esconde, e voltai a mim com coisas certas. Então eu irei convosco. Se ele estiver na terra, eu encontrarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantou e foram para Zife diante de Saul. Mas Davi e seus companheiros estavam no deserto de Maom, na campina ao sul do deserto. Quando Saul e seus homens foram buscar, fizeram saber a Davi, e ele desceu a rocha que estava no deserto de Maom. E Saul soube disso, foi ao deserto de Maom para perseguir Davi. Sempre tem um enxerido para fofocar, né? Por isso que eu falo: olha, fofoca é do diabo. Não faça isso, não. Não fica fofocando da vida dos outros, não. Não fica inventando coisas ou comentando coisas da vida dos outros se você não sabe nem o que é. O que aquela pessoa está passando. Aqui também está dando um tapa na cara para nós. Olha, não faça isso. Não fofoca. Olha o estrago que fizeram para Davi, fofocando onde ele estava. Ele tinha que ficar mudando de lugar toda hora, porque eles iam lá, fofocava para Saul. Olha, Saul, Davi está em tal lugar. A Davi está em tal lugar. Mesmo que Saul, sendo um rei rígido, eles ainda estavam do lado de Saul. Não enxergavam, né? Não tinha aquela plenitude para enxergar os fatos de quem estava certo e quem estava errado. E Saul ia da banda do norte, e Davi e seus homens da outra banda. E Davi se apressou para escapar, e Saul com seus homens iam cercando a Davi e a seus homens para os prender. Mas veio um mensageiro a Saul e disse: Vem rapidamente, porque os filisteus atacaram a terra. Então Saul cessou de perseguir Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por isso deram o nome a este lugar de Rocha das Divisões. E Davi se levantou dali e ficou nos lugares fortificados em Engedi. A gente observa o quanto Davi sofreu na mão de Saul. Para Davi ser rei, ele sofreu muito. Ele sofreu muito, mas ele lutava. Ele não abandonava o barco assim, não. Eu não quero mais saber, eu vou dar uma... Porque ele poderia ter continuado fingindo de doido, né? Ele poderia. Quando ele apareceu doido lá em Gate, ele poderia continuar dando uma de doido, que aí Saul ia esquecer ele. Porque aí ia sair o comentário, porque a fofoca era demais, né? Ia sair a fofoca. Mas não, Davi, não, eu vou
lutar, eu vou lutar, eu não tenho que temer para esse rei. Por que esse rei quer me matar? Sendo que Saul era o sogro de Davi. A filha de Saul era casada com Davi, porque o próprio Saul deu a filha dele como mulher para Davi. Terminamos por aqui este capítulo. Hoje nós adiantamos bastante, né? Nós fomos até o capítulo 24. Esse livro de Samuel, ele tem até o capítulo 31. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue neste canal. Se inscreva neste canal. Vamos fazer esse canal crescer, né? Porque aqui a gente aprende muita coisa boa, muita coisa. A gente aprende a viver, né? Dá valor às coisas espirituais. E é isso que nós temos que fazer para que nós alcancemos, né, as benfeitorias de Deus. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.